E nós, domingo à noite, nós temos refletido sobre, aos domingos na verdade, sobre um tempo de repensar a nossa vida, repensar a nossa família, repensar a igreja, repensar o mundo, momento que nós temos vivido, e recomeçar, precisamos recomeçar, sempre. Toda segunda-feira é um recomeço que a gente marca, segunda-feira os projetos começam a andar, e domingo passado nós vimos sobre amar a Deus. Vimos que amar a Deus não é cumprir regras, amar a Deus é se relacionar, ter um encontro, uma caminhada com Deus. E hoje nós veremos a continuação da resposta que Jesus deu para aquele perito na lei que perguntou qual era o maior mandamento. Então convido você a abrir no livro de Mateus, capítulo 22, nós veremos o versículo 39 e 40. Mateus 22, versículo 39 e 40. A palavra do Senhor nos diz o seguinte: este é o primeiro e maior mandamento, Jesus se referiu a amar a Deus, versículo 39. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Jesus falou que o maior mandamento e o mais importante está relacionado no aspecto vertical, nós e Deus, nosso relacionamento com Deus. E hoje nós veremos esse aspecto horizontal, o nosso relacionamento com as pessoas. E Jesus diz aqui, eu vou explicar um pouco melhor, Jesus fala que desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então o primeiro ensino que nós queremos aprender nessa noite, ou melhor, antes de encontrarmos aqui o ensino, talvez você já ouviu, talvez você até tenha já mencionado sobre você precisa se amar. Ame a si mesmo, você já ouviu isso, Ame a si mesmo. Na sua opinião, isso é verdadeiro ou isso é falso? Esse conceito de amar a si mesmo, pensar em si, buscar a realização dos sonhos. E nós veremos nessa mensagem aqui o que Jesus está ensinando, porque as pessoas se baseiam nessa ideia de amar a si mesmo. Um dos textos é esse aqui de Mateus. E será que Jesus está nos ensinando a nos amar? O primeiro ensino que Jesus então nos apresenta é que o amor é outrocêntrico, é o outro no centro, e não egocêntrico, não eu no centro, ok? Leia junto comigo, vamos lá? O amor é outrocêntrico e não egocêntrico. O versículo 40 diz, Jesus falou que desses quantos mandamentos? Esses dois mandamentos. Quais são eles? Amar a Deus e amar ao próximo. São dois mandamentos, não são três. Algumas pessoas que ensinam, e você ouve isso, você precisa se amar. Elas de forma sutil, elas estão querendo dizer que existe um terceiro mandamento, que seria o primeiro, amar a Deus, o segundo mandamento, olha, você precisa se amar, e o terceiro é amar ao próximo, porque o raciocínio delas é o seguinte: você só consegue amar o próximo depois que você aprende a se amar. Você já ouviu isso por aí? Você já ouviu isso em televisão, você já ouviu isso no rádio, você já ouviu isso em conversa, e lamentavelmente você já ouviu dentro de igreja. Você já ouviu irmãos em Cristo te ensinando isso. Mas será que é isso que Jesus ensinou? Porque a gente não quer seguir ensino de homens. Nós queremos seguir o ensino de Jesus. Ele é o nosso mestre, Ele é o nosso Salvador. Então o texto não nos ensina que nós devemos nos amar. O como a ti mesmo aqui nesse texto não é um mandamento. É um exemplo. É uma ilustração que Jesus está apresentando. Por quê? Porque amar a nós mesmos já é natural a nós. Hoje, quando você veio para o culto, se preparou, foi lá tomar banho e tal, você pegou sua pior roupa, a roupa mais apertada, a roupa mais desconfortável, a roupa que mais te incomoda para você vir no culto? Ou você escolheu alguma coisa que você ia se sentir tranquilo? Porque naturalmente nós já pensamos em nós mesmos. Quando nós estamos deitados aqui no culto, sentados, de repente a gente começa a se mexer na cadeira, a gente cruza a perna, a gente mexe o braço. Por quê? Porque naturalmente nós já estamos buscando conforto próprio.
naturalmente a gente já se protege, a gente já está pensando em nós. Esses dias eu estava lá na academia andando, né? E eu tomei aquele choquinho eletrostático, né? Então deu aquele estralo e automaticamente o que eu fiz? Eu recolhi a mão. Por quê? Porque já é natural, a gente já nasce pensando em nós. Hoje, um pouquinho antes do culto, a Ellen deu um susto na Sarinha. E o que a Sarinha fez? Ela tremeu toda. Por que ela fez isso? Reação natural ao improviso, né? Olha, até ela concordou lá. Falou, é verdade, viu, Ellen? Naturalmente, gente, desde pequenos, os bebês já fazem isso, eles já se protegem, eles choram, eles chamam, eles berram, porque eles já, naturalmente, eles já estão se protegendo, eles já estão pensando neles. A gente não ensina uma criança a desengasgar. Por quê? Porque ela já sabe, ela já começa, o negócio não encaixou aqui na garganta, elas começam a tentar colocar para fora. Então, o que Jesus nos ensina é que nós devemos amar a Deus em primeiro lugar e amar o próximo. O próximo tem que estar no centro, as pessoas têm que estar no centro e não nós. Olha o que diz em Efésios 5:29. Diz o seguinte: além do mais, ninguém jamais odiou seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Deus está nos dizendo que ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. E aí você ouve aí fora as pessoas falando assim, fulano tem falta de amor próprio. Jesus está falando que a pessoa ela já se ama. Aquela pessoa ela não gosta dela. Não, ela já se ama. O Senhor falou, Deus falou. Deus deixou na palavra dele que o problema do ser humano não é falta de amor. Nós já nos amamos, nós já nos protegemos, a gente foge do sofrimento. Quando você está com um problema no casamento, as pessoas falam o que para você? Cai fora, abandona. Está com um problema em algum lugar? Cai fora, abandona. Está com problema na igreja? Cai fora, abandona, porque naturalmente a gente já se protege, a gente já pensa em nós, a gente já busca prazer e alegria. Quando a gente vai comprar chocolate no mercado, a gente escolhe lá o 60% cacau, ou a tentação é pegar o Laca, ovo maltine. Eu posso falar todas as marcas. Naturalmente a gente já está pensando em nós, a gente quer o nosso conforto, a gente já nasceu assim. Então não nos falta amor, o problema é que o nosso amor ele não está direcionado a quem? A Deus e ao próximo. Eu gostaria de pensar contigo o que é pecado. Nós vimos no último encontro, na mensagem antes dessa, que pecado é a transgressão da lei. Veja que interessante, Jesus ele resume toda a lei, Jesus está resumindo toda a lei em 2 mandamentos, amar a Deus e amar o próximo. E pecado é o quê? Transgressão da lei. Então pecado é quando eu não amo a Deus e não amo ao próximo. Eu posso estar aqui na igreja e não amar a Deus? Eu posso estar aqui e não amar o próximo? Eu posso dar uma cesta básica para alguém e não amar a pessoa que eu estou dando a cesta? O que Jesus falou que tudo se resume, que nós precisamos amar a Deus e amar ao próximo. Santo Agostinho, ele define pecado como distúrbio do amor, um amor em convulsão, né? Timothy Keller, ele define pecado como amor desencaminhado, quando você ama as coisas e não ama Deus e ao próximo. E eu diria que pecado seria um amor desgovernado, ele está bagunçado o nosso amor, a gente não sabe o que a gente ama. A gente ama o celular, ama a televisão, ama a profissão, ama o casamento, o que a gente ama? E o Senhor, Ele nos orienta o que nós devemos amar. Então nós precisamos aprender a amar a Deus e ao próximo. E é isso que eu gostaria nessa terceira parte da mensagem agora, a gente caminhar um pouquinho mais próximo da prática. E aí a gente vai contar com alguns textos, eu vou projetar, de 1 João capítulo 13 e de 1 João capítulo 4. O primeiro ensino que 1 João nos apresenta é que amar as pessoas mostra que eu sou filho de Deus e não do diabo. Forte, né? Vamos ler juntos? Amar as pessoas mostra que eu sou filho de Deus e não do diabo.
1 João 3,10 diz: assim podemos identificar quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. Quem não pratica a justiça e quem não ama seus irmãos não pertence a Deus. E agora uma pergunta muito difícil para você: não diga nomes. É fácil amar as pessoas? Eu tenho certeza que você tem uma listinha no seu coração, que se Deus falasse para você: eu vou te dar o poder de se vingar de alguém, você ia falar assim: Deus, comece com essa pessoa. Eu tinha um colega no seminário que quando alguém pisava na bola com ele, ele chegava para a pessoa e falava assim: ó, fica tranquilo, viu? Fica bem tranquilo, porque a vingança é do Senhor. Só que Ele vai me usar como instrumento. Então, nós temos uma listinha no nosso coração que a gente quer pegar as pessoas e ó, eu vou usar um maçarico, um ferro, um martelo, um serrote, uma lixadeira, uma parafusadeira para fazer o serviço completo na pessoa. Mas se eu odeio alguém, eu não sou filho de Deus. Porque a marca do filho de Deus é amar as pessoas, amar os irmãos. E é fácil a gente amar quem já cuida de nós, não é verdade? Se alguém chega para mim assim e fala: nossa, Onéias, como que você ama Marilis? Aí eu falo: é fácil amar ela. Então você fala assim: poxa, mas que tipo de amor é esse, né? Eu amo bastante quem me cuida. E o Senhor Jesus nos chama a amar até mesmo os nossos inimigos, ou seja, pessoas que fazem mal para nós, pessoas que falam mal de nós, pessoas que nos judiaram algum dia, pessoas que nos maltrataram, pessoas que nos feriram, pessoas que nos morderam alguma vez. Jesus nos chama para amar essas pessoas. E você conhece aquelas pessoas que dizem assim, né? Olha, aquela pessoa lá me maltratou, mas eu não tenho problema com ela não. Eu só não quero vê-la na minha frente. Conhece alguém assim, né? Eu até tive um problema com ela, não tenho nada contra ela hoje, nada. Eu só não quero me relacionar com ela, só não quero ela perto. Você conhece isso, talvez você vive uma situação dessa, mas olha o que a Bíblia nos apresenta. Quem odeia seu irmão já é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem dentro de si mesmo a vida eterna. O Senhor, Ele nos ensina que nós devemos amar a Deus, e eu não consigo amar a Deus e dizer eu odeio as pessoas, porque está vinculado. Eu amo a Deus e automaticamente eu vou amar as pessoas. Então, se amar é evidência de vida e de ser filho de Deus, odiar é evidência de morte e ser filho do diabo. E aí, tem outro versículo lá em João que diz: quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conheceu a Deus ainda. Por quê? Porque Deus é amor. Gente, presta atenção nisso. É impossível a gente ter um encontro com Jesus e a gente continuar o mesmo. Toda vez que a gente se encontra com Jesus, Ele transforma as nossas vidas. Todo dia. Toda vez que a gente vai fazer devocional, a gente abre a Bíblia, a gente ora, o Senhor Jesus, Ele nos transforma. E aí ainda diz que o seu amor uns pelos outros provará ao mundo que nós somos discípulos de Jesus. A gente quer impactar a cidade. Como que você impacta a cidade? Jesus falou: ame as pessoas que são diferentes. Pense em alguém totalmente diferente de você, tá? Pense em alguém aí com um alargador de orelha. Sabe aqueles cachorros que usam aquelas coleiras tudo pontudas assim? E aí não tem aquelas pessoas que usam isso no pulso? Não tem aquelas pessoas que põem os negócios por dentro da pele, que até parece chifre? Imagina alguém daquele jeito chegando aqui na igreja. Imagina um travesti chegando aqui, uma drag queen. Imagina chegando aqui. Como é que a gente vai se relacionar com essas pessoas? Então nós precisamos amar. Então amar as pessoas mostra que eu sou filho de Deus. Quando eu amo as pessoas, mostra que eu sou filho de Deus, eu não sou filho do diabo. A segunda lição que a gente aprende lá em João
é que amar é servir e, se necessário, se sacrificar. Vamos ver juntos? Amar é servir e, se necessário, se sacrificar. O texto diz, sabemos que o que é o amor, porque Jesus deu a sua vida por nós, portanto também devemos dar a vida pelos nossos irmãos. E ele diz: filhinhos, não nos limitemos a dizer que amamos aos outros, demonstremos a verdade por meio das nossas ações. Então, quando nós amamos, nós estamos dispostos a servir. Fazer um teste: quem lavou a louça do almoço hoje? Qual foi o servo, a serva que lavou a louça do almoço hoje? Quando nós amamos as pessoas, nós estamos servindo as pessoas. Quando os pais falam assim: arruma o quarto, né? Você serve a sua mãe obedecendo a mãe e o pai. Quando o pai fala: lava o carro para mim, né? Você lava o carro, você está servindo as pessoas. E se necessário for, a gente também vai se sacrificar por elas. Um servo, o teste do servo qual que é? A palavra no Novo Testamento para servo é doulos, né? Que significa escravo ou servo. A palavra doulo no Novo Testamento é traduzida por servo e escravo. Então, um joguinho de palavras. Como saber se você é servo? É quando alguém te trata como escravo. Pegou? Como saber que você é doulo? Quando alguém te trata como um doulo. E aí, fazendo joguinho de palavras no português, como saber que se você é um servo? É quando alguém te trata como um escravo. Fulano, pega isso aí para mim aí agora. Aí já fica brabo, né? Tá me dando ordem? Tá mandando em mim? Ninguém manda em mim. Amar é servir. E, se necessário for, se sacrificar. Para quem que você pode ligar para dizer para essa pessoa que você ama? Quem você pode elogiar? Quem você pode ofertar, dar uma oferta, contribuir, ajudar, né? Amar é se sacrificar. E a pessoa serve. Terceiro lugar, o amor expulsa o medo. Vamos ver juntos? O amar expulsa o medo. Esse amor não tem medo, pois o perfeito amor afasta todo medo. Se temos medo é porque tememos o castigo. Isso mostra que ainda não experimentamos plenamente o amor. Você conhece pessoas que têm medo de andar de avião, de elevador, de carro, às vezes, né? E olha que interessante, esse texto está falando que o amor faz o quê? Expulsa o medo. Tenho medo de lavar louça, vai que sai alguma coisa lá do ralo. Tenho medo de lavar o banheiro, vai que sai alguma coisa lá do vaso, né? Tenho medo de limpar o quintal, vai que aparece uma aranha, beleza? Esses medos aí. Mas o perfeito amor faz o que com medo? Expulsa. Então eu vou lavar o quintal e não tem problema se surgir uma aranha lá, uma barata, um rato, alguma coisa, porque eu vou estar fazendo isso por amor a quem? As pessoas. Deus não é poderoso para tirar os ratos do quintal, as baratas, as aranhas? Não é poderoso? Então fala a Deus: olha, Senhor, vamos fazer um combinado aqui, Senhor. Eu vou lavar lá o quintal porque está precisando lavar, limpar, né? E o Senhor sabe que eu tenho um pavor desses bichos, né? Eu tenho pavor se um bicho cair na minha cabeça, como é que vai ser? Mas eu preciso servir a minha família, então eu vou lá e vou lavar. E, Senhor, se o Senhor permitir que o rato apareça, eu vou saber que o Senhor está querendo me ensinar algo. Me ajuda a reagir com maturidade quando o rato aparecer. E aí eu vou. Então o amor às pessoas está fazendo o que com medo? Está expulsando. O amor, gente, expulsa o medo. Lembra que eu mencionei lá atrás que amar as pessoas é difícil? As pessoas nos ferem, não ferem? Falam mal de nós, nos caluniam, nos maltratam, nos ferem. E às vezes nós ficamos com medo de nos relacionar de novo. Porque na hora que eu me aproximar de alguém, essa pessoa ela vai me ferir. E o texto está falando que o perfeito amor vai fazer com que o medo seja expulso. Então eu vou me relacionar com essa pessoa. E se ela me ferir de novo, eu vou agir como Jesus na vida dela. E se ela me bater de um lado da face,
eu vou fazer o quê? Oferecer o outro, porque o amor expulsa o medo. Em último lugar, o que nos motiva a dar amor é porque já recebemos amor. Vamos ler juntos? O que nos motiva a dar amor é porque já recebemos amor. O texto bíblico diz: e nisso consiste o amor, não em que tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou seu Filho como sacrifício para o perdão dos pecados. Amados, visto que Deus tanto nos amou, certamente devemos amar uns aos outros. O que te motiva a amar? O que te motiva a servir as pessoas? O amor de Deus que um dia te alcançou. Essa galera que serve aqui, que monta equipamento, que chega, às vezes você está em casa ainda tomando um café para vir, já tem gente aqui preparando o ambiente para a sua chegada, ok? Por que essas pessoas servem? Por que teve gente que serviu no culto da manhã, está servindo no culto da noite? É para ser reconhecido, louvado, aplaudido, ganhar dinheiro? Não. Nós servimos porque Deus já nos amou e agora nós queremos também amar. Então, antes de servirmos as pessoas, nós precisamos olhar para a cruz. Olhe para a cruz. Deus nos amou quando nós estávamos mortos. E o combustível para a gente se relacionar com as pessoas, gente, o combustível para a gente amar pessoas difíceis é o amor que Jesus já demonstrou na cruz por nós. Então, nós precisamos olhar para a cruz e colocar o avental, vestir o avental. Eu vou sair daqui e eu vou servir, eu vou amar. Porque de toda a lei se resume nesses dois mandamentos: amar a Deus e amar as pessoas. A gente precisa de voluntários na igreja. É terminar o culto e chegar: Douglas, está precisando de uma ajuda aí, Douglas? Conta comigo. Vitão, está precisando de alguma coisa aí? Pedro, Demir, Álvaro, vocês estão precisando de alguma coisa? Gente, conta comigo. Eu estou aqui para servir, eu estou aqui para ajudar, eu estou aqui para ser bênção, porque a cruz é um motivo que me leva a amar, que me leva a servir, que me leva a ser voluntário, que me leva, se necessário for, dar a minha vida pelas pessoas. Então, o que nós vamos fazer à luz da mensagem que nós vimos hoje? Em primeiro lugar, seja grato a Deus pelo amor demonstrado na cruz. Seja grato ao Senhor. Agradeça a Ele. Agradeça porque Jesus, quando estava indo para a cruz, Ele falou: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como Tu queres. E é essa oração que a gente deve fazer quando a gente está sofrendo. Pai, se possível, mude essa situação. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como Tu queres. Eu continuarei amando. Por mais que as pessoas não amem, eu não vou ser daqueles que joga a toalha e deixa de amar. Eu continuarei, Senhor, com base na cruz de Jesus, a amar até o fim, como o Senhor amou. Seja grato ao Senhor. E em segundo lugar, coloque o avental e sirva as pessoas em amor. Coloque o avental. Chega em casa, gente, pai, mãe, como que eu posso servir? Esposa, como que você se sente servida e amada por mim? Marido, como que você se sente, né? Chega os pais para os filhos, né? Como que eu posso te servir? Chega você para o seu irmão briga, né? É uma bênção, os irmãos. Chega para o seu irmão e fala assim: como que eu posso te servir essa semana? Servir é evidência que nós somos filhos de Deus. E para o mundo, às vezes o mundo vai falar: nossa, que pessoa boba, né? Ela ama quem fere ela ama quem machuca ela. Mas é que você está olhando para a cruz e vestiu o avental para servir as pessoas. Amém? Vamos orar? Pai, nós queremos agradecer ao Senhor, porque o Senhor tomou o nosso lugar na cruz, e nós queremos, em nome de Jesus, sermos pessoas que amem ao Senhor e amem as pessoas. Queremos ser conhecidos, ó Pai, como seus discípulos, pelo fato de amarmos ao nosso Criador e amarmos as pessoas que nós nos relacionamos, os nossos irmãos, pais, parentes, amar, Senhor, até mesmo os nossos inimigos. Que a sua graça esteja sobre nós, nos ajudando a perdoar quem precisa ser perdoado,
a pedir perdão para quem nós ofendemos, e que nós possamos em tudo exaltar e glorificar o Senhor. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém.